A paz do Senhor, meus amados irmãos, como vocês estão? Estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da CPAD. Espero que vocês tenham tido uma semana abençoada, sempre na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, como vocês já sabem, nós já tivemos uma primeira aula introdutória e explicamos sobre a Santíssima Trindade. Agora nós teremos 3 aulas, meus amados, falando sobre a pessoa do Deus Pai. E hoje nós veremos que ele foi a fonte e a fonte eterna da divindade. Hoje nós estaremos abordando este assunto. Ele é o princípio sem princípio, meus amados. E é de quem o Filho foi gerado. Nós iremos falar sobre a geração do Filho na nossa próxima aula. Então ele é de quem o Filho foi gerado. Ele é também de quem procede o Espírito Santo. Isso está em João 15, 26, em Hebreus 1, 3, fala sobre isso. Veremos que ele é o autor do plano redentor e que ele é revelado plenamente em Jesus Cristo, ou seja, esse plano redentor ele é revelado plenamente em Jesus Cristo a cada um de nós, e ele é aplicado em nós pelo Espírito Santo. Veremos também que tudo isto, meus amados, vem de uma forma progressiva na Escritura Sagrada, culminando em Cristo. Então vem se tratando vários assuntos e culmina em Cristo, o perfeito revelador deste Deus invisível, conforme nos apresenta João 1,18. Amados, entendam que conhecer a identidade do Pai é mais do que um ponto doutrinário, é mais do que um conhecimento teológico. O que nós estamos fazendo aqui, além de ser um ponto doutrinário e um conhecimento teológico, nos leva a uma intimidade com ele, né? Então, quando nós estudamos isso, nós entramos em comunhão com o Criador e Redentor. Nós precisamos nos aprofundar nesse relacionamento e ter intimidade com ele. Isso nos trará paz, porque todos nós sabemos que o coração do homem, ele vai estar sempre inquieto ali, enquanto não repousarmos o nosso coração na graça do nosso Deus. O texto que nos é proposto para estudarmos hoje, ele está em Mateus 11, de 25 a 27, e João 14, de 6 a 11. Ok? Se vocês puderem dar uma lida nesse texto, vocês vão ver que o assunto é muito importante. Agora, fazendo uma análise desse texto, que é o texto que foi sugerido para nós vemos que Jesus declara que o Pai escondeu certas verdades dos sábios e instruídos. E o que seria isso? Muitas pessoas falam que você não pode estudar, que você não pode se aprofundar, porque senão isso vai te deixar muito frio, muito gelado. Seria isso? Não, meus irmãos, não seria isso. Essas revelações aos pequeninos que trata esse texto não se refere à ignorância intelectual. Você pode e deve estudar, sim, você deve conhecer, você deve se aprofundar no conhecimento. Mas isso aqui esse texto se refere à humildade espiritual, porque alguns, por conhecer, se tornam soberbos, se tornam acima de todos, querem se postar. Os fariseus, eles queriam se colocar acima de todas as pessoas e assim não faziam parte da comunhão com Deus. Portanto, a revelação de Deus, ela não é conquistada pelo mérito humano. Podemos estudar, podemos conhecer, mas a humildade é o que nos leva a esse relacionamento, né? Então, ela é concedida, meus amados, pela graça divina, conforme nos é apresentado lá em Mateus 11, 27, que é o texto sugerido, é o último versículo do texto de Mateus que é sugerido para nós, que diz assim: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, Jesus falando, e nenhum homem conhece o Filho senão o Pai, e nenhum homem conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar, meus amados. Olha que maravilha. Então, você tendo uma comunhão, uma relação com o Filho, Deus se revelará a você. E com isso, Jesus apresenta, meus amados, essa relação única e exclusiva com o Pai. Ele declara ali
a sua autoridade soberana para revelar quem é Deus. Quem é Deus? É isso. Ele tem em si essa autoridade para fazer isso. Então dedique-se, entregue-se verdadeiramente a Cristo. E ele fala sobre quem é Deus, e ele deixa muito claro que o conhecimento sobre Deus passa necessariamente por ele, Jesus. Para que você conheça a Deus, você tem que conhecer a Jesus Cristo. Por quê? Porque ele é o único caminho da revelação, conforme nós vemos lá em João 14, versículo 6, que diz o quê? Disse-lhe Jesus, fala assim o texto: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Nenhum homem vem ao Pai senão por mim. Vocês viram o texto? Vem ao Pai. Não é vai ao Pai, é vem ao Pai, senão por mim. Portanto, meus irmãos, em Mateus, Jesus revela o Pai. E em João, ele afirma que é só através dele que se chega ao Pai. E assim nós vemos que não se trata apenas de um mero ensino ou um método para se chegar a Deus. Ali fala da necessidade da pessoa do próprio Jesus Cristo, porque ele é o caminho que conduz ao Pai. É isso que o texto deixa muito claro. Ele é a verdade que revela o Pai, ou revela quem o Pai é de fato. E é ele quem comunica a vida que vem do Pai também. E quando Filipe, meus amados, pede mostra-nos o Pai, Jesus responde de uma forma muito profunda. De uma forma muito profunda. Quem vê a mim, vê o Pai. É desta forma, quem vê a mim, então nós temos que olhar para Cristo, estaremos enxergando o Pai, o que demonstra não que Jesus é o Pai, não que ele seja o Pai, porque ele é o Filho, todos nós sabemos, mas sim que há uma perfeita unidade de essência, de vontade e de consumação da obra entre todos eles. E assim ele revela o Pai dizendo: as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. Porque é desta forma que nós entendemos e vemos essas coisas. E aí ele revela o Pai através dessas palavras também nas suas obras, quando ele diz: o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Resumindo, meus irmãos, para que fique mais claro para vocês, estes textos de Mateus e João afirmam que o conhecimento de Deus é uma revelação concedida pelo Filho, e que isto acontece porque o Filho é um com o Pai. Que isso fique bem claro para vocês. Logo, quando você vê Jesus, logo você vendo Jesus, você está conhecendo a Deus. Seguir Jesus é chegar ao Pai. Portanto, Deus ele não revela ou não é revelado através de sistemas religiosos, proposituras religiosas, por sabedoria humana ou por um esforço próprio humano, um esforço seu, individual. Não, mas sim, e única e exclusivamente, ele é revelado pela pessoa de Cristo, acolhida com fé e humildade dentro do seu coração, sendo essa relação aí muito íntima, ou seja, ele é um ser relacional, não é apenas um ser intelectual, ele não quer te trazer somente o conhecimento, não, ele quer comunhão, ele quer fé, ele quer humildade, é desta maneira. Portanto, conhecer Jesus é conhecer, meus irmãos, o próprio Deus. E vamos lá, vamos começar a entrar nesses assuntos. Nós precisamos falar aqui sobre a identidade do Deus Pai, é dessa maneira. Mas isso vai ficar muito claro durante a nossa aula aqui. Amados, como nós já vimos na aula passada, a identidade de Deus Pai como único Deus, ela é registrada lá em Deuteronômio 6, no versículo 4. Entretanto, o Deus único também é pessoal e relacional, como nós acabamos de falar. E ele se revela como Pai progressivamente em toda a Escritura. Ele se revela como Pai. Ele é apresentado como Criador lá em Gênesis 1, no versículo 1. Ele é apresentado como Juiz em Gênesis 18, no versículo
25, meus amados, ele é apresentado como libertador lá em Êxodo 20, no versículo 2, e pai do povo de Israel, lá em Isaías 63, no versículo 16, meus amados. Agora, no Novo Testamento, esta progressividade, ela ganha uma profundidade maior, ela ganha mais clareza, meus irmãos. E assim o Pai, ele é apresentado como a primeira pessoa da Trindade em vários textos, mas vários. Eu cito alguns para vocês, mas em vários. É João 6, 27, 1 Coríntios 15, 24, Gálatas 1, no versículo 1, no versículo 3, Efésios 6, 23, 1 Pedro 1, 2. São vários textos que falam sobre isso. Portanto, um só Deus e Pai de todos, conforme nós já aprendemos. Está lá em Efésios 4, 6. É dessa maneira. Lá em Efésios 4, 6 diz assim... Efésios 4, 6, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, é por todos e é em todos. É dessa maneira que diz esse texto. Isso quer dizer, meus irmãos, que ele é transcendente sobre todos, que ele é ativo por todos, que ele é imanente em todos. E Cristo reforça isso através da oração do Pai Nosso. Ele deixa muito claro isso lá em Mateus 6, 9, onde ele apronta para a transcendência divina, que diz que ele está nos céus, mas ali ele afirma também que, embora estando nos céus, ele está muito próximo daqueles que o invocam com fé e reverência, como nós vemos lá no Salmo 145, no versículo 18. Amados, entenda que o crente não se aproxima de um Deus distante. Não. É de um Pai amoroso, que anseia pela comunhão com os seus filhos. Isso está lá em Romanos 8,15. Portanto, conhecer a Deus como Pai não é um exercício intelectual. Esse é o nosso assunto aqui. Mas sim, é tê-lo como fonte de consolo, tê-lo como fonte de identidade pessoal, é uma segurança espiritual. E assim o é para os que em Cristo o têm como Pai. Em Cristo o tem Deus como Pai. É desta maneira, meus amados. Deus, meus irmãos, ele é a fonte da divindade. É o Deus eterno que existe por si mesmo. Ele não tem princípio, não teve princípio, não tem fim, conforme Deuteronômio 33, no versículo 27. E Jesus reafirma lá em João, meus amados, João 5, 26, reafirma tudo isso. Ou seja, a vida divina não deriva de nada existente ou de nada que é criado. Ela é inerente e autoexistente. É um atributo exclusivo da divindade. Quando nós falamos da divindade, nós estamos falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É também imutável, é inerente, é imutável também, porque isso vai de eternidade em eternidade. Então não muda, é de eternidade em eternidade. De eternidade em eternidade, ele é Deus. Entendam isso. Salmo 90, versículo 2. Malaquias 3, no versículo 8. Tiago 1, versículo 17. Ele, meus amados, é porta do fundamento absoluto de toda a realidade. Ele é a porta de toda a realidade. Ele não sofre alterações, sendo sempre perfeito, constante e confiável. Ele é imutável, mas não é imóvel. Não se esqueçam disso. Ele é imutável, ele não muda na sua essência, mas ele não é imóvel, ele não está parado, ele age, ele trabalha, ele faz. É dessa maneira. Ele não sofre alterações, sendo sempre perfeito, constante e confiável. Ele, meus amados irmãos, não se esqueçam nunca, ele é aquele que concede e sustenta a vida. Conforme nós vemos lá em Jó, no capítulo 33, versículo 4. Sendo assim, ele é a fonte não causada da Trindade.
A Trindade, ela é causada, mas ele, Deus, o Deus Pai, ele é a fonte dessa Trindade. Ele não foi causado. Ele não foi causado. Ok? Deu para entender essas coisas? É um tanto quanto difícil, mas nós precisamos entender e procurar compreender. Se for o caso, assistam novamente essa aula, vocês vão entender. E por que ele é a fonte não causada? Porque ele gera eternamente o Filho, né? E ele é o princípio de onde se procede o Espírito Santo. Então ele ele é não causado, mas o Filho é causado e o Espírito Santo é causado, gerado. Hebreus 1, versículo de 1 ao 3, nos fala sobre isso. E assim sendo, ortodoxia, né? Assim sendo, a ortodoxia cristã rejeita qualquer subordinação antológica entre as pessoas. Então o Pai não é superior ao Filho, o Filho não é superior ao Pai, o Filho não é superior ao Espírito Santo e o Espírito Santo também não é superior a nenhum deles. Então não existe essa subordinação divina. Portanto, reconhecer o Pai é submeter-se a quem criou o universo e quem em amor gerou o Filho para a nossa salvação. Que isso fique muito claro para vocês. Gerou o Filho, prosseguindo, né? E enviou o Espírito Santo. Ele enviou o Filho para a nossa salvação e enviou o Espírito Santo, que é para a nossa regeneração. Todos nós vemos isso, Romanos 12, 2, para que nós mudemos a nossa mente e entendamos essas coisas. Irmãos, a Escritura, ao designar Deus como Pai, não apresenta uma função. Não é uma função, é o Pai, mas sim uma maneira como a Trindade opera inseparavelmente. É desta forma. Isto não sugere a subordinação, como nós falamos, ou qualquer tipo de inferioridade, mas sim o quê? Uma distinção funcional a ser obedecida. Cada um tem a sua função. Isto não sugere, meus amados, a subordinação, como eu já falei para os irmãos. E isso vem tanto no plano da revelação como no plano da salvação. Portanto, a ação do Pai é inseparável da ação do Filho, que também é inseparável da ação do Espírito Santo, como explica Paulo lá em 1 Coríntios 12, versículo de 4 a 6, Efésios também 4, no versículo de 4 a 6. Portanto, meus amados, a atividade de Deus é única, mas ela é mediada distintamente por cada pessoa da Trindade. A ação de Deus, ela é única, a atividade dele é única, só que ela é mediada distintamente por cada pessoa da Trindade. Se você analisar a criação comigo, vamos fazer uma breve análise aqui da criação. O Pai criou o mundo. Está aqui, Salmos 36, 9, diz que o Pai criou o mundo. O Pai criou o mundo. Estamos aqui. O Filho, ele vai executar a obra. O Pai criou, o Filho executa a obra. Isso está em João 1, no versículo 3. E o Espírito Santo, ele pairava sobre as águas. Gênesis 1, 2. Voltem lá e leiam o texto de Gênesis, vocês vão entender isso da forma como eu estou falando. E veja também na redenção, o Pai planejou, Tito 1 e 2, o Filho realizou, João 17, 4, e na ascensão do Filho, quando ele foi assunto aos céus, o Espírito Santo é enviado, conforme João 14, no versículo 26. E ele foi enviado pelo Pai e pelo Filho. Nós precisamos entender isso muito bem. O que expressa o quê? O que expressa comunhão, na missão, meus amados. Ou seja, uma missão conjunta da Trindade na história da salvação do mundo. Portanto, não há entre eles maior ou menor. Todos são coeternos, todos são iguais entre si, havendo assim uma perfeita harmonia na Trindade. Um outro detalhe muito importante de se falar aqui também é a revelação de Deus. Ela vem e ela não se submete a critérios humanos desta sabedoria ou mérito, conforme nós vimos no texto inicial.
Nós vimos lá em Mateus 11, 25. Deus, ele se oculta dos altivos e se manifesta aos humildes. Aquelas pessoas que estudam, que se acham o supra-sumo máximo, ele se oculta ali. Ele ofusca é ofuscada a visão de Deus através desses que se acham altíssimos. Agora, vocês têm que estudar, vocês têm que aprender, mas têm que se manter a humildade. Estudar e aprender entendendo que Deus é Pai, é Ele que nos permite entender. Para quê? Para que nós tenhamos mais intimidade com Ele. Humildade, submissão a Deus, meus amados. Uma verdadeira entrega a Deus. Quando o texto se refere a sábios, ele quer dizer aqueles que se consideram intelectualmente superiores, soberbos, são soberbos, né? Já quando fala ali dos entendidos, são aqueles que se julgam capazes de discernir por si mesmos as verdades divinas. A pessoa é entendida nisso, ele quer discernir por ele mesmo. É o quero, eu quero, é desse jeito, eu vejo assim, é desta forma. Agora, no texto lido, meus amados, quando nós falamos sobre isso, nós estamos falando sobre os escribas e os fariseus, que devido àquele orgulho teológico, que é isso que o Pai combate, né? Eles não conseguiam ver as verdades reveladas por Cristo. Lá em João 5, 39 e 40 fala sobre isso. Eles eram tão soberbos, tão prepotentes, tão imponentes, tão presunçosos, que eles não conseguiam ter os seus olhos abertos para enxergar a Cristo. João 5, 39 e 40. Não se esqueçam desses versículos. Pesquisem para aprender um pouco mais. Isto, amados, era uma cegueira espiritual, porque eles detinham as Escrituras nas mãos, como nós detemos elas nas nossas mãos. E nós temos que nos aprofundar e aprender, mas eles desconheciam o Deus contido nelas. Nós não temos simplesmente que ler a Bíblia como um livro para tentar aprender uma coisinha ou outra. Não, nós precisamos nos aprofundar para conhecer verdadeiramente o Deus que está sendo apresentado a nós pela palavra, que é nosso Senhor Jesus Cristo, e pela palavra que é a Escritura Sagrada deixada por Ele. Provérbios 3, 7 fala sobre isso. Deus, meus irmãos, Ele não é aprendido por especulações filosóficas ou por qualquer tipo de esforço humano. Nós temos que nos esforçar para estudar, mas nós temos que ter a humildade para recepcionar e ter comunhão com Deus. É dessa maneira. O esforço para estudar é o esforço natural do ser humano para conhecimento. Agora, ele se dá a conhecer a cada um de nós por meio de Cristo, através do Espírito Santo. E se destaca também desta forma. Ele vem pela revelação especial de Deus na Escritura Sagrada. Portanto, nós temos que estudar, sim. Nós temos que ler, sim. Nós temos que aprender, sim. A Escritura Sagrada, meus irmãos, ela foi divinamente inspirada. Ela vem de uma forma legível para que você leia e sem erros. Agora, você entende ela? Você permite que o Espírito Santo te abasteça das informações através dele? É assim, meus amados, é desta forma que nós conhecemos a realidade de Deus como um ser vivo. Portanto, meus queridos, Mateus 11, 27 evidencia a exclusividade do Filho como revelador do Pai. E nós vemos com isso que o Deus Pai é um ser pessoal. Ou seja, ele se dá a conhecer no tempo da história, por meio da encarnação do Verbo, ou seja, por meio da encarnação de Cristo. João 1,14, João 1,18 fala sobre isso. Ninguém pode vir a este conhecimento sem que seja produto da graciosa vontade de Deus. E assim nós enfatizamos que o Pai deseja, sim, ele deseja e deseja muito ser conhecido, mas por meio do Filho. João 17,3, Hebreus 1:3 fala sobre isso. Existem muitas especulações, mas o Filho é que verdadeiramente revela o Pai. Por quê, meus irmãos? Porque o Filho ele é idêntico ao Pai. É por isso
que ele é o único plenamente qualificado para revelar a Deus, sendo esta revelação fiel, pessoal e definitiva. Entendam isto. E assim, sem Cristo, o conhecer a Deus está fundado ou está fadado a erro. Não tem fundamento, porque ocorreria de uma forma distorcida, de uma forma incompleta. E isso se tornaria até idolatria, como diz lá em João 10:30, em Colossenses 1:5, Colossenses 2:8 e 9. É dessa maneira. Então, meus amados, um único mediador entre Deus e os homens é Cristo. 1 Timóteo 2:5, João 1:18 fala sobre isso. Colossenses também. Meus amados, é muito importante esse conhecimento que nós estamos tendo hoje aqui, porque muitas pessoas, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, mas você conhece verdadeiramente a relação de Deus com você? Ela vem através de Cristo, não se esqueça disso nunca. Não se esqueça disso nunca. Jesus, ele disse, quem vê a mim, vê ao Pai. Não foi assim que ele se expressou ali para Filipe, lá em João 14:9? Uma das mais profundas verdades teológicas que está contida no contexto da última Páscoa, meus amados, porque reafirma a unidade que existe entre o Pai e o Filho, sem confundir as pessoas. Quem vê a mim, vê ao Pai. Duas pessoas distintas em um mesmo ser. É desta maneira a essência. É isso que nós estamos tentando trazer para os irmãos. Este é o testemunho da Trindade, meus irmãos. Hebreus 1:3, nós já mencionei Hebreus 1:3 umas 4, 5 vezes aqui, chega a se tornar cansativo, mas leiam para vocês entenderem. A frase expressa exata, quando fala desse contexto, é caractere, né? Ou seja, vamos colocar assim, característica. Ele marca como se fosse assim, uma marca impressa, é como se fosse um selo. É uma metáfora poderosa para indicar que o Filho manifesta com perfeição o caráter do Pai, os atributos do Pai, a essência do Pai. É desta forma, meus amados, a palavra é caractere. E desta forma também, né, vamos dizer desta maneira, é desta forma também que observa ali o credo de Atanásio, né? O credo de Atanásio, ele diz o quê? Ele diz que a deidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo é toda uma só. A glória é igual, a majestade é igual, e o caráter também. Seria experimentar a revelação definitiva do Pai. Por quê? Porque Jesus ensina que suas palavras e obras procedem do Pai. João 14:10 e 11 fala dessa forma. Assim, meus irmãos, nós vemos que a fé cristã está centrada na revelação do Pai através do Filho, sem o qual permaneceríamos continuamente em trevas. João 8:12. E Jesus afirma que quem ama será amado, e quem ele e o Pai farão, e que ele e o Pai farão morada no verdadeiro cristão, no verdadeiro crente. João 14:21 e 23 fala desta forma. E isto se cumpre hoje em cada um que recebe Cristo como Senhor e Salvador e segue nele, continuamente sendo restaurado, buscando a santificação diariamente. É dessa maneira que funciona. E com isso, meus amados, nós estamos falando hoje do Deus Pai. Ou seja, com isso eu vou trazer para vocês aqui no terceiro assunto alguns complementos que estão inclusive na revista, mas eu quero complementar um pouco mais. Mas vamos lá, vamos seguir, vamos ver se eu consigo permanecer nesse meu pensamento aqui. Esse terceiro assunto aqui, ele vai trazer alguns atributos de Deus e os nomes que revelam ele. Eu acredito que eu consiga lembrar de todos. Eu não estou com o meu papel de anotação aqui, mas eu acredito que eu consiga me lembrar. Se eu esquecer, depois vocês me cobrem, tá bom? Existem os atributos incomunicáveis do Pai,
que são do Pai. Quando eu falo do Pai, eu estou falando da divindade, né? Que são pertencentes exclusivamente a eles. Estão no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E assim eles não podem ser compartilhados com a criação, ou seja, que somos nós. O que deixa claro que Deus está acima de toda a criação e em seu modo de ser, em sua existência, inclusive no seu modo de ser, na sua existência e na sua atuação. Vamos começar pela existência. Ele existe por si mesmo, nós já falamos, João 5,26, Êxodo 3,14, ao contrário da criação que depende dele para existir. Nós temos também a eternidade, ele é eterno, ou seja, ele está fora da limitação do tempo. Nós já falamos disso em outras aulas. Ele é, portanto, atemporal. Salmos 92, Isaías 57,15. Ele também é imutável. Nós estamos aqui falando sobre as coisas que pertencem somente a ele. Ou seja, ele não muda em sua essência, em sua natureza, em seu caráter, sendo, portanto, ele constante e confiável, conforme Mateus 3,6, Tiago 1,17. Agora você precisa entender, como eu já falei há pouco, para os irmãos, que ser imutável, ou seja, a imutabilidade não significa imobilidade. Ele se mobiliza, ele se movimenta, fazendo tudo isso que nós sabemos, tudo isso que nós conhecemos dele. Ele é também, meus irmãos, onipotente, ou seja, o seu poder é ilimitado, ele é poderoso para realizar tudo o que ele quiser, de acordo com a sua vontade e de acordo com a sua natureza. Jó 42,2, Lucas 1,37 fala sobre isso. E tudo isso, meus irmãos, é governado pela sua própria perfeição moral, conforme diz Hebreus 6,18. Ele também é onisciente, também é atributo somente dele, ele é onisciente, conhece tudo desde a eternidade e não é um conhecimento progressivo, é um conhecimento eterno, é um conhecimento imediato, ele já sabe aquilo que vai acontecer daqui a 1000 anos. Ok? É dessa maneira, é eterno, é imediato. Salmos 39, 1 e 2, Hebreus 4, 13 fala dessa maneira. Não podemos esquecer também que ele é onipresente, ou seja, ele está em toda parte ao mesmo tempo. Na totalidade do seu ser. Ele não se divide para estar em um lugar ou outro, como querem alguns dizer. Né? Não, ele está na sua totalidade, em cada lugar do mundo, em cada lugar do espaço, em cada lugar do universo. É dessa maneira. Portanto, ele é transcendente a tudo. Ele permeia todas essas coisas. Salmo 139, versículos 7 e 8 fala sobre isso. Jeremias também, meus amados, capítulo 23, no versículo 24, Colossenses, capítulo 1, 17. Ao contrário do que dizem, né, os panteístas, eu ia falar, acabei não falando, mas vou mencionar. Os panteístas, eles alegam que Deus e o universo são a mesma coisa, ou seja, tudo é Deus. Eles falam que a árvore é Deus, o mar é Deus, não sei. Não, Deus está em tudo, está em todos os lugares. Isso é a nossa visão, ele está em todos os lugares, não como enxergam os panteístas, ok? Não, eles não fazem separação entre o Criador e a criatura, e nós fazemos essa separação. Nós sabemos que existe um Criador. Nós temos também, eu acho que é isso, não ficou nenhum, acho que é isso. Nós temos também os atributos comunicáveis, ou seja, aqueles que são compartilhados de uma forma perfeita por Deus, Deus faz eles de forma perfeita, mas é compartilhado também com nós que somos a criação, que somos os seres humanos, mas de uma maneira limitada, sabe? Então, esses atributos comunicáveis deles, eles são refletidos em nós, em cada um de nós que somos seres humanos, mas não de uma forma perfeita como a dele. Está em Gênesis 1, 26 e 27. E essas características, esses atributos, eles têm a ver com o quê? Com o caráter moral, com o caráter espiritual, com o caráter relacional de Deus. São fundamentos para a ética e santificação do cristão. E isso, meus irmãos, traz e permite o quê?
permite uma interação pessoal, uma adoração, permite o trabalho que nós prestamos a Ele e fazemos aos irmãos também, servir aos irmãos. Eles são chamados assim porque Deus os comunica ao homem por meio do quê? Da criação, da regeneração, da ação santificadora do Espírito Santo em nossas vidas, conforme nós vemos lá em 2 Coríntios 3,18, Gálatas 5, 22 e 23, que são os frutos do Espírito que nós falamos tanto aqui. São vários, meus amados, vários atributos. Mas, para mencionar alguns, para não ficar omisso nessa relação, nós temos o amor, a bondade, a justiça, a sabedoria, a santidade, a verdade, a misericórdia, a paz, a fidelidade, e etc, entre tantos outros aí. Cada um merece um estudo à parte. Se nós formos falar do amor, dá para se escrever um livro. Se formos falar da bondade, outro livro. Se formos falar da justiça, outro livro. Meus amados, é uma coisa maravilhosa se relacionar com essas coisas de Deus e aprender disso. Aprender dele e aprender essas coisas, né? Então, cada um merece um estudo à parte. Mas a própria referência à palavra, vamos supor, quando se fala de amor, você já entendeu. Quando se fala de bondade, você entendeu. Então, a própria referência da palavra já esclarece o que é, o que não é, né? Quando se fala de fidelidade, nós já entendemos também. É dessa maneira, meus amados. E assim nós vamos chegar aqui aos nomes do Pai. Eu acredito que não precisa me estender, não preciso me estender nessa relação. Mas existem alguns nomes que revelam o Pai. Nós vemos lá em Gênesis capítulo 1 a palavra Elohim, ou seja, a palavra Elohim é um termo plural e tem o significado singular. Então, Elohim é o plural de Eloá, ok? Elohim é o plural de Eloá. Então, nós vemos que esse termo é plural e tem um significado singular. Então, é a Trindade em uma só pessoa. Nós temos também a palavra El Shaddai, traduzido como Deus Todo-Poderoso. Este denota força, suficiência, provisão e poder absoluto. Nós temos a palavra também, as duas palavras, a palavra Adonai e a palavra Kyrios. A palavra Adonai é uma palavra hebraica e Kyrios é uma palavra grega, meus amados irmãos. E ambas significam Senhor ou Mestre, ou seja, é uma autoridade suprema, é o domínio absoluto. Eles são utilizados, essas duas palavras, elas são utilizadas para substituir o quê? O tetragrama, que é o nome impronunciável de Deus, que é o YHWH. Agora, Kyrios, como eu falei, é do grego, né? Que está lá na Septuaginta, e Adonai vem do hebraico. E, finalmente, o próprio tetragrama, que é YHWH, que significa eu sou, que depois de transliterado se tornou Yahvé, YAHWEH. Este é o nome da pessoa de Deus. Irmãos, hoje nós conhecemos um pouco mais de Deus, espero que a aula não tenha sido cansativa para os irmãos. Se eu deixei alguma pendência, eu esclareço na nossa próxima aula, mas eu acredito que consegui passar para os irmãos tudo, tá bom? Da maneira equilibrada, da maneira como eu entendi. Qualquer dúvida, perguntem para mim através dos nossos comentários, através do WhatsApp, ok? Na próxima aula, como eu já disse, nós vamos falar sobre o envio do Filho. Não percam, é muito importante todas essas aulas. Uma complementa a outra. Amém? Que Deus abençoe, que vocês tenham uma semana abençoada, sempre na presença de Jesus.